Olá, queridos, a paz, tudo bem com vocês? Quero lhe dar as boas-vindas para esse poderoso culto de celebração. Aproveite que está só começando e envie esse link para o máximo de pessoas que você puder. Deus abençoe, um bom culto e vamos louvar ao Senhor.
Amém, queridos. Glória a Deus. Estamos juntos cultuando ao Senhor. Nós louvamos a Deus por sua vida, pela sua família, por esse grande privilégio de estarmos juntos aqui através desse canal, adorando ao Senhor. Então eu quero reafirmar a alegria, o prazer de ter vocês aqui conosco, juntos cultuando ao nosso Deus. Sejam todos muito bem-vindos para esse poderoso culto de celebração. E agora chegou aquele momento muito especial, onde você vai ter um tempo para se conectar não somente com as pessoas que estão aí com você, mas você vai ter um tempo para tirar uma foto, para mandar uma mensagem, postar nas suas redes sociais, estar se conectando com pessoas, expressando a alegria do Senhor. Então prepara o seu celular, nós vamos contar até 3 e depois você vai ter 1 minuto para fazer isso. Está preparado? 1, 2, 3. Minuto, conexão. Amém, queridos. Glória a Deus. Estamos juntos aí adorando ao Senhor. E é importante entendermos esse momento. Nós estamos aqui para adorar, para cultuar. E como parte do nosso culto ao Senhor, tem esse momento tão precioso, que é o momento onde nós temos o privilégio de devolver os nossos dízimos, as nossas ofertas, com muita alegria. E temos falado nesses dias, estamos trazendo essa minissérie, Zelo com a Casa do Senhor. Estamos meditando no primeiro capítulo, do livro do profeta Ageu, quando a palavra do Senhor ela vem sobre ele e ele traz uma grande exortação ao povo. Na primeira mensagem nós falamos sobre a importância de termos cuidado com as palavras, porque naquele contexto não era Deus que estava falando, mas o povo que estava falando que não era tempo de reconstruir a casa do Senhor, o templo do Senhor. Então a primeira coisa que nós vimos é o cuidado que precisamos ter com as palavras contrárias, pois isso pode minar a nossa fé. A segunda mensagem dessa série é a necessidade, falamos sobre a necessidade de compreendermos a advertência. A advertência do Senhor por meio do profeta Ageu, ela tinha como propósito levar o povo a observar onde realmente estava o seu coração e as suas prioridades. O que estava acontecendo? O povo estava disperso, o povo estava não tendo mais zelo com a casa do Senhor, não tendo mais zelo com a adoração ao Senhor, com o culto ao Senhor. E isso estava trazendo muitas consequências para o povo. Então Deus levanta Ageu para adverti-los em relação a isso, fazendo uma pergunta muito profunda: por acaso é tempo de vocês morarem em casa de fino acabamento, enquanto a minha casa encontra-se destruída? Então, na verdade, é uma pergunta que traz uma exortação a fim de trazer o povo para o propósito, para o foco, para o cerne da questão. Então, toda advertência vindo da parte de Deus, ela tem um propósito, objetivo, tem algo a nos fazer entender e alcançar. A terceira mensagem dessa minissérie, nós vimos e falamos sobre as consequências da falta de temor
e de zelo. O texto fala que eles plantavam e não colhiam, que recebiam salário e esse salário não era suficiente. Ou seja, nada dava certo, porque estava faltando aquilo que era mais importante, que era o investimento, a preocupação com a obra de Deus. Então, todas as nossas atitudes, elas têm consequências. Então, precisamos pensar bem antes de tomarmos uma atitude. E hoje eu quero compartilhar com você a quarta mensagem dessa minissérie Zelo com a Casa do Senhor. Na parte final, já desse capítulo, a partir do verso 12, diz assim a palavra de Deus: Zorobabel, filho de Seatiel, o sumo sacerdote Josué, filho de Josadaque, e todo o restante do povo obedeceram, fala comigo, obedeceram a voz do Senhor, o seu Deus, por causa das palavras do profeta Ageu, a quem o Senhor, o seu Deus, enviara. E o povo temeu ao Senhor. Então Ageu, o mensageiro do Senhor, trouxe esta mensagem do Senhor para o povo: eu estou com você, declara o Senhor. Então, querido, é importante entendermos que o arrependimento, a obediência e o temor precisam gerar mudanças de atitudes que atraem o favor de Deus. Quando o povo dá ouvido a Ageu, se arrepende, volta-se à obediência à palavra de Deus, isso gera uma grande mudança de atitude. E quando nós mudamos de atitude, nós atraímos o favor de Deus. Então, quando eu entendo, quando eu me arrependo, quando eu decido mudar, quando eu assumo uma posição diante de Deus, eu estou atraindo as bênçãos de Deus para a minha vida. Então, as palavras do profeta Ageu, ela trouxe um grande arrependimento. Eles decidiram obedecer à voz do Senhor. Ou seja, quando nos arrependemos e decidimos, fala comigo, decidimos, é uma questão de decisão, e decidimos ouvir e obedecer à voz de Deus, nós atraímos o seu favor e somos tremendamente abençoados. Isso aplica-se em todas as áreas da nossa vida, inclusive financeira. Quando eu decido assumir uma posição de ser um investidor na obra de Deus, de ser fiel com as minhas contribuições, eu estou demonstrando obediência à palavra de Deus e, consequentemente, atraindo as bênçãos de Deus para a minha vida e para a minha casa. Então, esse é o direcionamento de hoje. Arrependa-se, decida obedecer, decida ter uma mudança de atitude e ser um contribuinte, um investidor fiel, contínuo na obra de Deus, porque nós estamos investindo no reino de Deus, nós estamos investindo por algo maior, nós estamos investindo para que mais pessoas possam ter a oportunidade de serem alcançadas para Jesus. E agora eu quero orar por você, eu quero orar com você nesse momento, e logo em seguida você vai ter um tempo para fazer isso, para devolver o seu dízimo, para entregar uma oferta generosa com toda a segurança através do QR Code que vai aparecer na sua tela. Pai, muito obrigado por esse tempo tão precioso, um tempo onde nós temos a oportunidade de nos arrepender de atitudes erradas, de atitudes que não agradam ao teu coração. Nós vimos que quando o povo decide obedecer, quando o povo obedece, o Senhor declara: eu estarei com vocês. Aleluia! Nós cremos na tua promessa, nós cremos que o arrependimento, a mudança de atitudes atraem as bênçãos de Deus para a nossa vida e para a nossa casa. Nós te louvamos, te agradecemos pelas tuas promessas, Senhor, e queremos estar debaixo de cada uma delas. E sabemos que é através da obediência que permanecemos
debaixo da bênção. Muito obrigado, abençoa o teu povo, abençoa essas pessoas que estão agora conectadas aqui conosco, essas famílias que estão conectadas aqui conosco, que a tua bênção possa, que as tuas bênçãos possam ser derramadas sobre essa casa, sobre essa família. Nós te louvamos e pedimos que o Senhor esteja multiplicando todas as sementes que serão depositadas, semeadas no teu reino, agora e ao longo dessa semana. Muito obrigado, em nome de Jesus, amém e amém. Você pode dizer graças a Deus, então faça isso com alegria, você vai ter alguns minutos, que Deus te abençoe e uma boa semeadura. É só apontar aqui a câmera do seu celular para esse QR Code, você vai ser transferido para um ambiente seguro e vai poder fazer a sua transferência e fazer um Pix para a glória de Jesus. Deus abençoe. Olá, tudo bem com vocês? Fiquem ligados agora nas nossas informações, porque está começando agora o nosso Paz News. Os Life Groups, que são as células nos lares, acontecem durante a semana presencialmente e, em alguns casos, online. Se você ainda não faz parte, se você ainda não nos conhece, venha conhecer e traga um convidado. Todos os domingos, às 9 horas da manhã, na nossa igreja local, acontece o TADEL, momento de alinhamento, aprendizado e capacitação. Não deixe de participar você também. Todas as sextas-feiras, às 20 horas, através do nosso canal do YouTube, você recebe uma palavra abençoada. É o nosso culto da vitória. Não deixe de assistir, curtir e compartilhar. Durante a semana, nas reuniões das mulheres guerreiras, há um momento de muito clamor e oração pelas famílias. Não deixe de participar. O Difflin Night é um momento especial onde reunimos os jovens de todas as idades. Então, não fique de fora dessa, traga a sua galera e venha participar. E essas foram as nossas informações semanais. O Paz News fica por aqui, mas não deixem de ficar conectado conosco nas nossas redes sociais. Até mais! Amém, queridos, glória a Deus. Agora nós estamos de volta, para a ministração da poderosa palavra de Deus. Eu quero lembrar a você com relação àquele nosso combinado, de você não sair daí, de você esperar meia hora, 40 minutos, porque Deus vai falar com você através dessa mensagem. Então não saia daí por nada, fique focado, fique ligado, preste bastante atenção, porque eu tenho certeza que você vai ser muito abençoado através
dessa palavra. Nós vamos continuar falando sobre os pilares para a edificação da igreja. Já falamos sobre oração, já falamos sobre fé, já falamos sobre comunhão, já falamos sobre o poder da concordância, já falamos sobre perseverança. Inclusive, sobre perseverança, nós ministramos 3 palavras, sobre perseverança, tamanha necessidade. E hoje eu quero começar a falar sobre um outro pilar, e não vou ficar só nessa mensagem, vou desenvolver, é claro, outras mensagens. Nós vamos aprender muito através desse pilar, a fim de continuarmos edificando uma igreja forte, uma igreja saudável, uma igreja frutífera. Então, o pilar que nós vamos iniciar hoje vai ser uma mensagem bem introdutória, e depois nós vamos estar desenvolvendo esse pilar, que vai assim edificar muitas nossas vidas. Esse pilar que nós vamos começar então a conversar sobre ele é o pilar do serviço. Fala comigo assim, serviço. É isso mesmo, o serviço é um pilar fundamental para a edificação da igreja. À medida que todos entendem que precisam servir, que precisam contribuir para essa edificação. E a nossa conversa de hoje vai ser a partir de uma pergunta: por que servir? Nós vamos falar sobre serviço de uma maneira, de uma visão mais macro. Vamos desenvolver esse pilar através de algumas conversas, de algumas mensagens, e hoje nós vamos introduzir com uma pergunta: por que servir? Eu quero ler com você, inicialmente, um texto que está lá no Evangelho que Mateus teve o privilégio de escrever, no capítulo 20, a partir do verso 25, diz assim a palavra de Deus. Jesus os chamou e disse: vocês sabem que os governantes das nações as dominam, e as pessoas importantes exercem poder sobre elas. Não será assim entre vocês. Pelo contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês, deverá ser servo. E quem quiser ser o primeiro, deverá ser escravo. Como filho do homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Pai, muito obrigado, e que o Senhor esteja falando de forma muito profunda aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém, amém. Eu quero só contextualizar, querido, para você entender aquilo que estava acontecendo. Jesus, ele estava prestes a ser entregue aos sacerdotes, aos mestres da lei, para ser condenado à morte, e assim então cumprisse a palavra de Deus. E eles estavam na subida de Jerusalém, quando Jesus chama os 12 discípulos e começa a falar com eles sobre isso, começa a falar com eles acerca daquilo que estaria prestes já a acontecer. Tiago e João, filho de Zebedeu, juntamente com a sua mãe, aproximam-se de Jesus para lhe fazer um pedido. E qual pedido era esse? O pedido era para que eles assentassem, à direita de Jesus, depois lá na glória. E aí Jesus, nesse cenário, diante desse pedido, diante de tudo o que estava acontecendo, ele nos ensina algo muito precioso sobre o serviço. O texto diz: quem quiser tornar-se importante entre vocês, deverá ser servo, e quem quiser ser o primeiro, deverá ser escravo, como o filho do homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a vida em resgate de muitos. Uau! Que resposta que Jesus dá a Tiago e a João diante desse pedido. Jesus fala: olha só, não adianta vocês ficarem querendo sentar à minha direita, não adianta vocês ficarem querendo ser os primeiros, não. Antes de tudo isso, é preciso aprender a servir, é preciso ser
escravo. E aí, querido, eu fui aprofundar sobre o significado da palavra serviço. Preste atenção comigo. Ação ou efeito de servir, de dar de si algo em forma de trabalho, exercício e desempenho de qualquer atividade. Então, ou seja, serviço é entregar algo em forma de trabalho, é exercer uma atividade. A etimologia e a origem da palavra serviço. A palavra serviço deriva do latim servitio, que significa escravidão, obediência. Percebe que vai aprofundando mais. A palavra servo no grego é doulos e significa escravo. É diferente de um empregado, pois o empregado tem alguns direitos, enquanto os escravos não os têm. A Bíblia fala, querido, que nós éramos escravos do pecado. O pecado nos dominava. E uma vez que nós conhecemos a Jesus, uma vez que nós entregamos a nossa vida para Jesus, nós deixamos de ser escravos do pecado e passamos a ser escravos de Cristo. Porque a palavra servo, você percebeu, a palavra serviço ou servir, ela significa doulos, né? Que no grego é escravo. E um escravo, ele não tem direito sobre o seu próprio corpo. Quando eu declaro que Jesus é o meu Senhor, eu estou declarando que Ele é o meu dono. Eu estou declarando que a minha vida pertence a Ele, ou seja, se a minha vida pertence a Ele, se Ele é o meu dono, se Ele é o meu Senhor, com letra maiúscula, eu estou dizendo que eu sou o seu servo, eu estou dizendo que eu sou seu escravo. Aleluia. Amém, queridos? 1 Coríntios 7, 23 diz, vocês foram comprados por um alto preço. Não se tornem escravos de homens. Romanos 6, 18 diz, vocês foram libertados do pecado e tornaram-se escravos da justiça. Percebe, então, eu quero entender com você, é importante que você compreenda isso comigo, e não é nenhuma heresia. O livre-arbítrio para o cristão, ele vai só até a segunda página. Você entende? Porque se eu digo que Jesus é meu dono, se eu digo que Jesus é o meu Senhor, que eu sou o servo dele, se eu sou o servo dele, eu sou doulos no grego, ou seja, eu sou escravo. E uma vez que eu sou doulos, uma vez que eu sou escravo, eu não tenho mais direito sobre a minha vida diante do domínio do meu Senhor. E Jesus é o nosso Senhor. Aleluia! Ser escravo de Cristo significa pertencer a Ele. Ser escravo de Cristo é estar completamente submetido ao seu domínio e ser plenamente obediente à sua vontade. Então, queridos, por que eu devo servir a Deus? É sobre isso que nós vamos falar a partir desse momento. Na verdade, continuar falando, né? Por que eu devo servir a Deus? Por amor e gratidão. Olha o que diz o texto de João 3,16. Porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Nesse contexto aqui, Jesus estava em um profundo diálogo com Nicodemos, ensinando a Nicodemos a respeito da salvação. Nicodemos, que era um doutor da lei, ele não tinha um conhecimento espiritual naquilo que implicava, naquilo que consistia a salvação e como ser salvo. E Jesus começa a desenvolver essa conversa.
E Jesus mostra para ele que a salvação não era por meio de caridade, mas sim pela fé nele. Jesus, ele é o clímax da expressão do amor de Deus. Por isso que João registra que Deus tanto amou o mundo que deu aquilo que ele tinha de mais precioso, o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele cresce não perecesse, mas que tivesse a vida eterna. Aleluia! Então, queridos, quando estamos encharcados do amor de Deus, nós precisamos ser impulsionados a expressar toda a nossa gratidão através de atitudes de adoração e serviço ao reino. À medida que eu estou cheio do amor de Deus, à medida que eu compreendo o amor de Deus por mim, que deu o seu Filho, aquilo que ele tinha de mais precioso, para me salvar, para que eu tivesse acesso à eternidade. Esse amor precisa me constranger, esse amor precisa me impulsionar a ter atitudes de adoração a esse Deus, atitudes de serviço ao reino de Deus. E como é que eu sirvo a Deus? Como é que eu sirvo o reino de Deus? É servindo as pessoas, é sendo um voluntário na obra, na igreja local a qual nós congregamos, a qual você congrega. À medida que eu entendo esse amor, à medida que eu sou encharcado por esse amor, envolvido por esse amor, eu preciso ser impulsionado a servir. O amor de Deus nos liberta da escravidão do pecado e nos dá a condição de sermos salvos em Cristo, a fim de servi-lo, entregando o nosso melhor. Deixa eu abrir um parênteses aqui, queridos. Esse serviço não pode ser um serviço de qualquer jeito. Esse serviço não pode ser entregue de qualquer maneira. Eu preciso servir com excelência. Eu preciso entregar o meu melhor, porque Deus fez o melhor por mim. Deus fez o que mais poderia ser excelente por mim, dando a vida para que você tivéssemos vida. Olha o que diz o texto, em Efésios 2, de 1 a 5. Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver quando seguiam a presente ordem deste mundo, e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo os seus desejos e pensamentos. Como os outros, éramos por natureza pecadores e merecedores da ira. Todavia, fala comigo assim, todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida juntamente com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça, vocês são salvos. Aleluia! Nós não merecíamos, mas por amor, Deus entregou o seu Filho para nos salvar. Nós estávamos perdidos em nossos delitos, em nossos pecados, satisfazendo os desejos da nossa carne, mas por amor, Deus deu o seu Filho para nos salvar. E esse amor precisa nos impulsionar a servi-lo, expressando gratidão, a servi-lo, entregando o nosso melhor e com excelência. Somos salvos para servir a Deus e servir uns aos outros. Fala comigo. Eu sou salvo para servir a Deus e servir uns aos outros. Amém?
A segunda coisa, respondendo essa pergunta, por que eu devo servir a Deus? Por resposta à sua maravilhosa graça. O finalzinho da referência de Efésios, capítulo 2, verso 5, diz: pela graça vocês são salvos. Então, queridos, em resposta a essa maravilhosa graça, eu preciso servir a Deus. Mas isso não deve ser feito por obrigação. Isso não deve ser feito como um ato religioso. Isso não deve ser feito com o entendimento de que eu estou fazendo um favor para Deus. Não. Nós não estamos fazendo favor algum para Deus. Nós não somos obrigados a fazer isso. Mas quando eu sou cheio do amor de Deus, eu sou tão constrangido e impulsionado a servi-lo com excelência, respondendo essa maravilhosa graça, expressada por mim e por você, através da cruz. Olha o que diz o texto de Efésios, ainda no capítulo 2, verso 8. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. E isso não vem de vocês, é dom de Deus. Deus, por sua maravilhosa graça, nos salvou, não para ficarmos na inércia, esperando a volta de Cristo. Existe uma expectativa no coração de Deus em relação aos nossos frutos. Você sabia disso? Existe uma expectativa no coração de Deus com relação aos nossos frutos, com relação ao nosso serviço, com relação à nossa adoração, com relação às vidas que nós temos alcançado, com relação ao desempenho do nosso chamado ministerial, com relação a tudo aquilo que Ele nos chamou para fazer. Isso é feito a partir da igreja local. Eu aprendo a servir, eu aprendo a responder à graça de Deus, servindo na minha igreja, contribuindo para a edificação da minha igreja. Eu estou respondendo com frutos positivos à expectativa do coração de Deus, porque isso vai resultar em almas para Jesus. Isso vai resultar em pessoas sendo ganhas, em pessoas tendo as suas vidas transformadas, em famílias sendo restauradas. Queridos, quando eu me disponho a servir, quando você se dispõe a servir, nós não estamos condicionando a graça de Deus apenas ao perdão dos nossos pecados, como um favor imerecido. Preste atenção, queridos. Eu não sei se você já teve o privilégio, de ler ou de participar desse seminário com o pastor Luciano Subirá, Graça Transformadora. E ele traz uma revelação muito grande. Ele mostra que a graça de Deus não é só para perdoar os nossos pecados. A graça de Deus é para trazer transformação na nossa vida. E quando eu me disponho a servir, eu não condiciono mais a graça somente ao perdão dos meus pecados, mas eu passo a vê-la como uma grande oportunidade para ser uma pessoa melhor. Eu passo a vê-la como uma grande oportunidade para ser um servo melhor, um dono melhor, um escravo melhor. Eu passo a vê-la como uma grande oportunidade de ser um marido melhor, um filho melhor, um pai melhor, uma mãe melhor, uma esposa melhor, porque a graça não é condicionada, não pode ser condicionada apenas para perdoar os meus pecados. É para isso também, mas precisa trazer transformação na minha vida. E quando eu me disponho a servir, eu estou demonstrando que eu quero desenvolver, que eu quero crescer, que eu quero ser transformado, porque enquanto eu sirvo, eu sou tratado.
Enquanto eu sirvo, eu sou aperfeiçoado. Enquanto eu sirvo, eu sou lapidado. Enquanto eu sirvo, eu estou investindo, eu estou semeando na vida de outras pessoas. Isso vai me habilitando, isso vai me credenciando a ser uma pessoa melhor. Amém? Olha o que diz 2 Coríntios 5,17. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Fala assim comigo: a graça de Deus me dá a oportunidade de não ser mais o mesmo. A graça de Deus me dá a oportunidade de crescer e de servi-lo com excelência. De crescer e de servir aos meus irmãos com excelência. De crescer e de dar muitos frutos para a glória de Deus, para o crescimento da nossa igreja local, para a edificação do reino, da igreja, do reino de Deus na terra. Porque a igreja expressa a multiforme sabedoria de Deus. A igreja é a expressão, a igreja é o caminho que Deus estabeleceu para que o reino dele fosse implantado aqui na terra. Então, queridos, vamos servir ao Senhor, vamos responder de forma positiva essa graça maravilhosa de Deus em nossas vidas. Terceiro ponto, ainda sobre essa pergunta: por que eu devo servir a Deus? Porque eu sou inspirado pelo exemplo de Jesus. Nós vimos, primeiro, porque eu devo servir a Deus por amor e gratidão, por resposta à sua graça maravilhosa e pelo exemplo, pela inspiração que Jesus precisa gerar no meu coração. Olha o que diz o texto que João registrou em seu evangelho, no capítulo 13. Eu quero ler o verso 12 com você, que diz assim: quando terminou de lavar-lhe os pés, Jesus tornou a vestir sua capa e voltou ao seu lugar. Então lhes perguntou: vocês entendem o que eu lhes fiz? Vocês me chamam mestre e senhor, e com razão, pois eu o sou. Pois bem, se eu, sendo o Senhor e mestre de vocês, lavei-lhe os pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Vocês também devem servir uns aos outros. Eu lhe dei o exemplo para que vocês façam como lhes fiz. Jesus se colocando como exemplo de serviço para ensinar aos seus discípulos, aqueles que estavam ali com ele, e para deixar esse profundo ensinamento para mim e para você. Jesus estava então ministrando aquela que seria a sua última Santa Ceia. Ele podia falar sobre muitos outros assuntos naquele momento, mas ele prefere ensinar aos seus discípulos a importância e a profundidade do amor e do serviço. Porque, querido, quem ama serve e quem serve ama. E com essa atitude ele nos ensina algo muito profundo, a necessidade de, como igreja, servir uns aos outros, servir a comunidade, ser relevante nesse lugar, edificar uma igreja forte e uma igreja relevante. Marcos 10:45 diz: pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. O maior propósito de Jesus era servir, e através do serviço expressar amor, e através do amor alcançar os corações. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, aquilo que ele tinha de melhor, para morrer por nós, para que não perecêssemos e sim tivéssemos a vida eterna. E eu preciso ser impulsionado a servi-lo por amor e gratidão, a servi-lo em resposta por essa graça tão maravilhosa, e a servi-lo porque ele é o nosso maior exemplo de amor
e de serviço. Eu quero concluir com você essa mensagem introdutória sobre essa coluna, sobre esse pilar, o serviço. Eu quero concluir lendo 1 Coríntios capítulo 15, versos 57 e 58. Diz assim: mas graças a Deus, que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes e que nada os abale. Sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não será inútil. Em outras versões, o trabalho de vocês não será em vão. Amém, queridos? Nós somos chamados para servir. Por isso que esse pilar, o serviço, é um pilar muito importante na edificação da igreja. E hoje você entendeu, é claro que poderíamos falar muitas outras coisas, mas de forma bem resumida, bem objetiva, você entendeu o porquê que nós devemos servir a Deus. Nós vamos continuar falando sobre isso e que o Espírito Santo possa convencer você dessa verdade e dessa necessidade. Amém? Vamos orar juntos então. Pai, muito obrigado, porque não foi nós que escolhemos o Senhor, mas o Senhor nos escolheu primeiro. O Senhor nos amou primeiro. O Senhor nos resgatou num tremendal de lamas. Estávamos perdidos em nossos delitos e pecados, mas o Senhor pagou um preço. O Senhor deu a sua própria vida. O Senhor nos comprou com um preço de sangue, para que hoje nós estivéssemos aqui, habilitados à eternidade, ó Deus. Nos ajude a perseverar nesse propósito. Nos ajude a perseverar nesse processo de salvação. Deus, enquanto perseveramos, nos ajude a servir, nos ensine a importância do serviço, de forma simples, de forma tão comum, onde todos podem fazer. Todos que foram alcançados por essa graça podem te servir, podem dar frutos, podem agregar valores para a edificação da igreja. Deus abençoe o teu povo, abençoe essas pessoas que estão agora conectadas a esse culto, ouvindo essa mensagem. Ministra, Senhor, Espírito Santo, convença, vai além das minhas palavras. E eu quero declarar, eu quero profetizar uma igreja de voluntários, uma igreja de pessoas dispostas a servir, pessoas dispostas a servir com excelência, entregando o melhor. Muito obrigado. Nós te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, queridos? Então, se você foi abençoado por essa mensagem, se você quer nos conhecer melhor, você pode entrar em contato com esse número que está aparecendo aí na sua tela, porque vai ser um prazer muito grande ouvir você, compartilhar com você, aprender com você e poder caminhar junto com você. Deus abençoe, tá bom? Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, a comunhão e o poder do Espírito Santo seja contigo, não só hoje, mas por todos os dias da sua vida. Um beijo no coração, Deus abençoe e viva a melhor semana da sua vida. Paz!